Hoje teremos um episódio aqui muito interessante, porque você que quer aprender insights sobre empreendedorismo, sobre o que o esporte pode te ajudar na tua vida pessoal, esse é o podcast. O João Vitor que está aqui, ele tem uma trajetória empreendedora brilhante, passou por Fortes, por Coco Bambu, e aí fundou a Trílogo, né? A Trílogo ela vem com essa solução completa para poder tirar a burocracia da gestão de manutenção das empresas. E todos esses insights o João Vitor vai trazer aqui para que vocês possam evoluir tanto na sua vida pessoal como também na sua vida como empreendedor. Então, passa a palavra para você, João Vitor, você fazer uma breve apresentação aí do que a gente vai ver hoje. Joia, Arthur. Primeiro, é uma felicidade muito grande estar aqui por uma série de motivos. A lista é imensa de motivos de felicidade, de prazer de estar aqui conversando com vocês, pela referência que a Gomes de Matos é no mercado, por a gente ser aqui da terrinha, né, como se diz. Essa semana é muito especial para mim, porque a gente está completando 10 anos de empresa, a Trílogo, no caso, então é uma década aí que oficialmente a empresa começou a operar, 2016. Isso me enche de orgulho. Junto com isso, a gente também está contratando a primeira pessoa internacional da gente. Entrou literalmente hoje, eu não sei quando vai ao ar o episódio, mas isso também está sendo um marco para a gente. A primeiro colaborador internacional, porque a gente está expandido na América Latina. Então, assim, é uma semana realmente bastante especial e poder estar conversando com vocês aqui, falando um pouco da nossa história, cruzando com o esporte, que é outro tema, assim, super correlacionado, importante, que eu tenho um prazer muito grande de conversar sobre os dois assuntos correlacionados. Então, acho que vai ser um papo muito legal. No que eu puder contribuir com todos e poder bater um papo legal, estou à disposição. Falando rapidamente aqui da trajetória, você já fez um Deixa eu te preâmbulo. ajudar, vamos começar assim, ó. Vamos lá. Toda startup, né, toda empresa de tecnologia, ela surge de algum problema, Perfeito. que existe alguma demanda, alguma dor que existe no mercado. Qual foi essa dor? Como você identificou essa dor e como é que surgiu a Triungo? Vamos lá. Historicamente, a gente começou no segmento de restaurante. Eu participava do Coco Bambu, era sócio lá. Na época, não existia tanta fartura de tecnologia em nuvem e com mobilidade como tem hoje, né? Inteligência artificial, muitos aplicativos, enfim. Tudo hoje é online, a gente já está acostumado. Se não for online, tá fora do jogo, né? Assim, praticamente. Só que quando você olha quase 15 anos atrás, que foi quando eu comecei essa ideia lá, eu era, assim, sempre fui entusiasta de tecnologia, tenho um histórico ali na Fortes também, que foi minha primeira experiência profissional, né? E foi excelente para me forjar assim como empreendedor, porque eu aprendi sobre back-office, sobre gestão financeira e sobre tecnologia ao mesmo tempo, né? Assim, sobre processos e tecnologia. Então, foi muito legal. E na época do Coco Bambu eu queria modernizar a operação de serviço, de manutenção, porque dava, assim, uma dor de cabeça você controlar um restaurante tão grande, né? Tudo em planilha, João. Não, quem dera se fosse era em papel, era tudo. Na verdade, o gerente da noite, na época, tinha um caderno capa dura. Certo. E aí ele ia anotando nesse caderno capa dura no caixa os Uhum. problemas que aconteceram de manutenção ao longo Certo. da noite, Um livro de geralmente. ocorrência. Um livro de ocorrência, Ah, exatamente, diário de bordo, né? Enfim, isso te incomodava. demais e, assim, até a minha saúde afetava, porque eu ficava sem saber o que estava acontecendo, tanto corretivo quanto preventivo, né? E daí, a partir dessa dor, dessa necessidade extrema, eu criei uma tecnologia para dentro do restaurante, né? Interna, para uso próprio. E ela acabou se tornando algo que foi ganhando tração, a turma que usava foi gostando, os prestadores de serviço foram gostando, e isso virou um negócio que a gente vai conversar hoje. Mas a origem, é, eu nem queria ter criado um negócio, eu queria ter resolvido meu problema lá na época. E aí eu comecei a ser incentivado, né, atiçado pelas pessoas, pô, isso aqui não deveria ficar só aqui, não. Isso aqui tem um mercado gigantesco aí no Brasil e é muito legal usar o aplicativo. Tem outras empresas que precisam disso. Só que eu era dono de restaurante, né? Assim, não me via empreendendo em tecnologia.
E aconteceu. Então, assim, a gente vai conversar aí ao longo Legal. do episódio, mas foi assim o começo da nossa história. E aí todo empreendedor, né, tem um ciclo de vida das empresas, né? Tem aquela primeira fase, que é a fase do namoro, eu estou namorando com a ideia. Sim, Depois eu começo a abrir o negócio ali, que tem a fase da infância, que o negócio não se sustenta sozinho, não vale a pena o João Vitor sair direto, ficar focado 100% naquela empresa ainda, isso é a fase da infância. Depois vem a fase do toca-toca, que o dono faz tudo. sim. O dono é o comercial, o dono é o marketing, o dono é a operação, o programa e tudo. Aconteceu, vai. E aí depois a gente entra na fase da adolescência, que vem a nova geração de líderes. Você começa a botar pessoas ali para te aliviar Que é em a tempo maturidade, né? estratégico. A E maturidade. aí depois entra na plenitude. Depois que você passa bem pela adolescência, né? Onde o negócio não é tão dependente de ti, você consegue quebrar, que é justamente ali nesse momento que acontece a cilada do fundador. O fundador não passa o bastão para ninguém, e aí o negócio deixa de existir, né? Sim, Se essa liderança nova começar a vingar, o negócio vai para plenitude, que eu acho que é o momento que a Trílogo está atualmente, né? Então me fala um pouquinho aí desses estágios, porque aí vai dando insight para quem está assistindo a gente e está querendo migrar para essa carreira do empreendedorismo. Como é que foi esse estágio aí do namoro, da infância, muito bom. do toca-toca e vai? É, não à toa a gente chama de pessoa física e pessoa jurídica. No meu entendimento, existe uma grande similaridade entre a maturação e o amadurecimento de uma empresa e de uma pessoa, né? Quando a empresa inicia ali como fosse um bebezinho, né, que tem que ser nutrido, que tem que ser acompanhado, e aí ela vai evoluindo, ela vai ganhando mercado, você tem que, às vezes, até deixar ela um pouco mais solta, né? Que é a fase de maturidade. Ah, o começo da nossa história é muito interessante porque virou um negócio, a Trílogo, e eu tinha. Eu não queria, assim, não estava dentro de mim uma vontade de transformar ela em uma empresa, era mais um app de uso próprio, mas eu já tinha alguns motivos para querer sair da operação que eu estava lá no Coco Bambu, e eu não esperava já engatar direto com uma nova fase empreendedora. Eu queria descansar um pouco, né? Já tinha sido 10 anos um trabalho árduo no restaurante, porque food service, assim, puxa muito de você, né? De madrugada, às vezes, você tem que dominar muitas áreas ao mesmo tempo. E eu não me via já partindo para uma nova jornada. Só que como o aplicativo da Trílogo já estava sendo bastante usado, se eu tirasse o pé, ele poderia afundar, assim, em termos de dinâmica de uso, precisava dar o start. Então, eu emendei, sendo que eu tinha uma premissa que é o seguinte, até uma dica para a audiência da Bomba de Matos, assim, tecnologia você tem que ter muito cuidado quando você vai colocar dinheiro nela, investir em tecnologia, porque é o que chama de asset light. Você está investindo muitas vezes em pessoas, se for um desenvolvedor e tudo mais, que você não recupera o investimento. É diferente, às vezes, você compra uma franquia, você monta um restaurante mesmo, uma loja de roupa, que você tem ali o ativo para você negociar depois. Se você precisar, se não deu certo, você vende, consegue. Ó, vai ter um deságio, vai ter uma perda e tal. Tecnologia não é bem assim. Você coloca um investimento em curso, quando você olha para trás o valor que você investiu e não está dando um retorno, dificilmente você vai recuperar aquele investimento. Então você tem que ter muito cuidado, é quase um jogo de você ficar, né, assim, investindo. E quando a Trilha começou, eu não queria entrar nesse jogo. Então eu pensei assim, eu não quero padrinho para essa empresa. Se ela realmente for boa, se o produto que nós vamos criar aqui, eu com o Hugo, que é meu sócio, CTO, né, que cuida da área de tecnologia, e é muito interessante porque correlaciona com o que você falou, o trabalho árduo de nós dois na época foi imenso. Eu vou tentar resumir um pouco aqui, mas assim, eu não queria padrinho para Trílogo na época, então eu não queria Você queria um crescimento orgânico. orgânico, baseado em trabalho, onde o contas a receber iria gerar um contas a pagar. Ou seja, primeiro você tinha que conquistar um faturamento para a partir daí você ter despesa. E isso é difícil, né? Isso é difícil por uma série de fatores. Então, eu não queria financiamento bancário, não queria empréstimo, eu não queria dinheiro meu investido, eu não queria nenhum tipo de parceria governamental ou institucional. Não, eu falei assim, ó, se tem que faturar 1.000 para ter despesa de 1.000, eu vou atrás de conseguir os contratos
de R$ 1.000, e aí eu tinha que ralar muito. Vai bem na linha que você falou, né? Ela começou como uma criança, um bebê, que tem que pagar as próprias contas. Assim, isso difere um pouco da pessoa física, né? Mas eu comparo a trilha com o começo da jornada dela, é como se fosse uma criança que tinha que pagar a própria creche, comprar o leite dela sozinho, com a nossa ajuda ali guiando, mas não tinha muito patrocínio, digamos assim. E isso, para você conseguir, você tem que trabalhar muito. Então eu fazia um papel, 90% da empresa era eu, era até vergonhoso na época, porque eh, eu fazia a apresentação comercial, aí o cliente falava assim, manda o contrato. Aí eu mandava o contrato, aí o cliente, você também manda o contrato? Legal. Aí assinava o contrato, aí pode gerar cobrança. Aí eu gerava a cobrança do conto CCB, Agora vem um sucesso do cliente. eu também. Um onboarding, um sucesso do O cliente. onboard, o inventário patrimonial e até abrindo parênteses, né? A Trílogo é uma plataforma de manutenção e de gestão patrimonial, uma tecnologia que controla geralmente grandes empresas capilarizadas que precisam de uma alta performance em controle de manutenção, né? E a gente interliga com o prestador de serviço que vai resolver o problema. Então, você tem o problema de lâmpada queimada, uma pintura, uma TV que quebrou, computador e tudo, a gente facilita, né, faz a magia acontecer, faz a velocidade acontecer. Então, inventário patrimonial, que é colar placas, eu que fazia na época. O cliente não entendia nada como é que. Mas, assim, eu preferi realmente ir nessa linha de testar se a empresa se pagar. E graças a Deus, graças à qualidade do que a gente fez, tanto de serviço quanto de produto, a aceitação foi vindo. Primeiro aqui em Fortaleza, aí começou a ter indicação boca a boca muito forte, e tal. Então a empresa foi amadurecendo bem como você falou, Arthur. Ela foi ganhando tração, passou por pandemia, né, ali 2019, 20, ficou em pé. Os clientes abraçaram a gente tem uma intimidade, uma sintonia com nossos clientes muito fortes, assim. Eles têm orgulho de usar nossa tecnologia muitas vezes. A gente se considera uma empresa assim, além de humana, muito parceira do cliente, que realmente abraça. Então, passamos por pandemia e é nítido ver a nossa evolução, né? Sim, historicamente vai bem nessa linha. Hoje eu tenho um papel, quando eu olho para trás, é incrível, né? Como a empresa amadurece e fica, poxa, o que você fazia no passado, hoje você tem outros desafios, outras batalhas aí. Então, tá bem na linha do que você comentou, assim, em termos de maturidade, né? Legal, e foi o caminho contrário das startups, né? Porque muita gente cria uma startup para poder já pegar logo o capital e aí alavancar, e aí fica o caixa durando alguns meses, né? E fica naquela loucura ali, não? Você foi pelo caminho contrário, que é o caminho da economia real, né? Uma empresa de tecnologia, mas atuando com estratégia de economia real. Bem interessante o Sim, case mesmo, né? sim, e até pegando um gancho disso, assim, de fato a tecnologia ela é muito permissiva em termos de queima de caixa, né? Assim, o Vale do Silício prega muito isso porque tem histórias como a Amazon, como o Google, não sei se a Apple, eu acredito que sim, que passa muito tempo, a Uber, Netflix, né? Assim, passa muito tempo queimando caixa, então se tolerou muito, e junto com a taxa de juros também, que teve uma queda brusca, né, na pandemia, a própria taxa brasileira, além da americana, teve uma queda muito grande, e isso faz com que o capital fique muito farto. E dinheiro, às vezes, cega, e cega é empreendedor também. Se ele tiver fartura de dinheiro, ele não tiver aquela obsessão por geração de caixa, por lucro operacional, EBITDA, isso cega, né? Então, o segmento de tecnologia, de startup em geral, ele estava muito nisso, assim, não, tudo pode, não tinha isso que a economia real, que uma padaria tem de preocupação de fechar, de ter a última linha azul, um hotel, um restaurante, um supermercado e tudo mais. Como eu vim de economia real, o restaurante é um pouco mais, uma indústria um pouco mais clássica, tradicional, eu não tolerava isso, nunca tolerei. Eu nunca dormi tranquilo pensando que a Trílogo estivesse em prejuízo operacional. Isso me tira o sono. Ah, mas tem caixa, tem investidores que podem estar ajudando a gente. De fato, a gente sempre foi muito procurado pelos fundos de investimentos, né? Não só do Brasil, como internacionais também. Mas eu tentei ao máximo resistir ao mecanismo, né, de crescimento baseado em capital especulativo. Porque eu sempre quis que a Trilho
crescesse com as próprias pernas como uma empresa de economia real. E isso talvez seja um dos maiores orgulhos, a gente ter atingido isso, né? Porque aí isso vira uma espiral positiva. Quando você acerta em tecnologia, o faturamento ele começa a crescer, o teu produto começa a meio que viralizar, o efeito de rede boca a boca, e a despesa ela já fica controlada. Você pode fazer isso pelo caminho do que se chama de esteira, mas poucos acertam. Eu dei o exemplo da Uber, né? O Uber passou muito tempo sendo criticado e tal, mas hoje é o que é. Um CAC altíssimo, né? Um CAC altíssimo, um marketing muito pesado, headcount muito pesado, né? A folha de pagamento. Foi pela linha do que as empresas de serviço fazem, que é através de indicação, né? As empresas de Exato. serviço, 95% dos clientes vêm através de indicação. E aí Perfeito. você se preocupou em fazer um bom trabalho, ter um ótimo produto que fosse gerando um Exato. boca a boca, né? Então, excelente case aqui que vocês estão tendo oportunidade de ver hoje aqui, porque é uma empresa de tecnologia que decidiu crescer através do caminho orgânico, né? Isso não é fácil de ver, é o caminho mais difícil, mais doloroso, né? Com certeza. E aí parece que o João Vitor gosta desse caminho doloroso, amo, né? eu Porque amo. ele é um atleta de endurance, né? Então quem não É. conhece o João Vitor não sabe que ele tem esses duas paixões, né? O Perfeito. empreendedorismo e também a paixão pelo esporte, né? Então ele é Inclusive o nome trílogo remete ao tri, que é meu número da sorte, que é de triatlo, porque eu nasci no triatlon. dia 3, então trílogo, né? Então tem toda uma numerologia Tem. certa. O número 3 é o número que me guia, sempre guiou, Legal. e tem a ver com o nome da E eu empresa ia também. fazer esse mote com endurance, né? Sim. Porque o endurance, ele é o quê? Ele é aqueles esportes de longa duração, né? Onde você fica muito tempo fazendo a mesma modalidade, né? Então, para vocês terem uma ideia, o João Vitor ele está entre os maiores atletas do Brasil. Por quê? Porque você foi para o Mundial. Então, só vai para o Mundial quem é classificado através de índice para ser um dos melhores do Brasil, né? Mas ainda assim eu tenho aquela síndrome do vira-lata, assim, eu sei que sempre dá pra melhorar e tudo, que tem muita gente boa no Brasil e internacionalmente também. Mas você foi para o Mundial de Ironman 70.3, Sim, representando o Brasil. Então sim, você é um dos melhores atletas brasileiros amadores, né? Porque sim, você tem que conciliar a tua vida de trabalho ali com o treino, né? com Então eu certeza. queria ver essa correlação. Você escolheu, achei interessante isso, você escolheu crescer a Trílogo por um caminho do Endurance, É que é o isso aí. caminho mais difícil, e Sim, você também com tem esse certeza. lado pessoal seu de gostar do esporte de endurance também, que é o triatlo. Como é que você vê esse paralelismo aí? Com certeza, Arthur. A lista de analogias entre empreendedorismo e esporte de endurance, porque não é qualquer esporte, acho que é importante ser dito isso, ela é enorme, né? Por que é que se cruza tanto esses 2 temas? Não só na minha vida, como de muita gente. Onde que tá os pontos de sinergia, de correlação? É muito grande a lista, assim, eu vou, assim, falar alguns pontos que me chamam mais atenção, da importância, mas eu começo dizendo que não é qualquer esporte, eu acho que o esporte de longa duração, de endurance, faz você acessar, né, assim, áreas mentais que, por exemplo, se você estiver jogando tênis ou se você estiver dentro de um carro de Fórmula 1 ou jogando futebol, talvez você não tenha como estar naquele estado de flow que é chamado, né? Mas eu começaria por aí. Eu acho que o primeiro ponto aí de interseção que une esporte e empreendedorismo de endurance, né, de longa duração, Ironman, maratona, ciclismo de longa duração, aí são esportes que você fica muito tempo com você mesmo, geralmente de forma mais individual. A primeira questão, eu acho que é a importância do esporte em termos de criatividade. Você fica ali tão. É, é, é quase uma meditação para mim quando eu vou fazer um longão de corrida, um longo de bike, seja indoor ou uma bike na rua, né, na estrada. Por mais que você esteja concentrado ali, para não sofrer um acidente, alguma coisa, você entra num estado mental de muita criatividade. Então, número um para mim, inclusive a Trílogo surgiu disso, de treinos longos que eu fazia que via as ideias, eu chegava no carro já querendo anotar tudo para não esquecer. Então, começa logo daí, você entra no que chama de flow, uma meditação realmente, e começa a vir ideias, pelo menos comigo é assim, começa a vir ideias, você não está conectado em celular, e olha que eu sou produtor de tecnologia, estou criticando aqui, porque de fato toma muito a nossa atenção, né? Você tá toda hora ali no notebook, no celular, na TV e tudo mais. Quando você tá no esporte, você com você mesmo, você tem muitas ideias de empreendedorismo ou
você tem ideias de melhoria do que você já empreendeu, né? Então começa daí. A segunda questão, sem dúvida nenhuma, falando de Ironman, né? De quem faz longa duração, a disciplina, eu acho que a disciplina e a organização, você aprende bastante no esporte, leva para a empresa e vice-versa. Eu sempre vejo essa via de mão dupla. Também é algo que contribui bastante, né? O senso de organização também, né? De você ter ali o teu horário. Eu admiro bastante, assim, né? O triatleta, geralmente, ou o maratonista, mas focando aqui no triatlon, que é a minha vibe, minha comunidade, o triatleta que se organiza, né? Que planeja, que é metódico e tudo mais. Eu acho que isso tem muito a ver também com empreendedorismo, números, né? Análises, tudo mais. Então, assim, são inúmeros fatores, né, que eu acho que colaboram, eh, de entre um e outro. A garra também de você persistir em algo, ter um objetivo. Então, você não querer atalho, não querer lógico, tem gente que deturpa o esporte com tem de tudo, né, assim, no Ironman você vê doping, você vê quem trapaceia, você vê quem é, a gente chama de cortar boia. E no empreendedorismo também tem isso. Então, acaba ensinando você que é melhor você fazer a coisa mais devagar e certa e ter consciência de que você está no caminho certo, honesto, serve para os dois também, do que você tá querendo atalho, querendo crescer a qualquer custo, sabe assim, seja no esporte ou seja no empreendedorismo. É melhor você jogar limpo, por mais que demore mais, aquilo tem que te dar prazer, tanto na empresa quanto no esporte, tem que te dar prazer, você tem que ser realizado com aquilo. Então, eu colocaria aí essa primeiro bloco aí de relevância, esses pontos. Mas como eu falei, assim, daria para conversar bem mais, assim, a lista da importância e da sinergia entre os dois temas é bem grande. Legal que você falou 3 pontos aqui, eu tô anotando aqui para eu aprender também, pessoal, tomara que vocês estejam anotando aí também. Então tem pontos aqui que o João falou que são fundamentais aqui para um empreendedor, um empresário, né. Primeiro que, como a gente faz consultoria para clientes, a gente percebe o que o CEO da empresa, o fundador, muitas vezes ele é uma pessoa solitária. E aqui o João falou para a gente que quando você está no esporte de endurance, você fica muito tempo sozinho e o empreendedor também ele vai ficar sozinho. Não é à toa que se procura consultores, né, mentores, para que tenha uma pessoa para poder trocar ideia, né, comunidade de CEOs. Então, esse é um Assim primeiro como ponto. os professores, assessoria de corrida, de triatlo, Exatamente, que dá pode aquela procurar. base O para. coach e É, tal, exatamente. exato. Segundo ponto que ele falou aqui, da garra e resiliência, vamos traduzir assim, né? O Isso. empreendedor, ele é meio que Rock Balboa, não sei se da Sim, tua época esse filme aí, né? sim, Que é conheço. aquele lutador que toma muita pancada, Aham. aguenta e se levanta, né? Então, o empreendedor ele tem essa característica da garra, de obstáculo. Cada dia a gente estava conversando antes de entrar aqui, né? Que a legislação brasileira, cada dia muda uma questão É, tributária, então tem que ser muito raçudo mesmo. O sim, empreendedor brasileiro e endurance ajuda nisso, né? com E eu certeza. achei muito legal também o terceiro ponto que você falou também, da questão da ambição e também da ganância, né? Vamos resumir assim, Sim, porque tem aquelas pessoas que são gananciosas, que querem crescer de qualquer jeito, e tem aquelas pessoas que são ambiciosas. No esporte, todos nós temos ambição. Nós queremos, cheguei até aqui, chegou no Mundial. Com certeza você já tem o seu próprio próximo estágio que você quer chegar, né? No empreendedorismo também. Trouxe a Trílogo até aqui. Com sim, certeza você está pensando no próximo degrau de crescimento da Trílogo, né? Então sim. são pontos interessantes que eu acho que casa bem por que os CEOs estão procurando tantos esportes de endurance, né? Estava até vendo uma pesquisa recentemente que fala o quê? Que antigamente você chegava numa mesa de reunião e aí você contava, tinha 10 executivos ali naquela sala, os 10 usavam Rolex. Uhum. E agora essa estatística está mudando. É, A cada 10 que estão ali tem o pessoal do Rolex, mas também tem uns 30% que usa Garmin, sim. que usa o relógio, né? Não sei se está aí de Ah, Garmin aí. tô com a pulseira, a Amazfit, que é muito parecida também. O relógio ficou em casa, mas essa pulseirinha que controla a minha vida aqui também, pra Então, legal. dormir. Então você vê como está Mas eu mudando, né? também uso também. Está mudando essa questão dos hábitos dos Sim, CEOs, sim. né? Então, essa questão de descarregar toda a competitividade. Eu vejo que o CEO normalmente é uma pessoa que tem uma competitividade alta. Sim. E aí, se ele não descarregar no esporte, também pode ser que ele descarregue
no dia a dia com os funcionários e É. tal. Então tem essa questão do equilíbrio Sim. emocional também, dessa inteligência emocional que a gente pode estar trazendo também como lição aqui. Sem dúvida. Eu destacaria também que a questão da bagagem que a gente vai acumulando, né, tanto na empresa quanto no esporte, eu acho que ela é essa questão da ambição que você comentou, eu me considero uma pessoa que tem uma ambição saudável. Acho que a ambição é importante, mas a ambição a qualquer custo, ela Que é a pode s ganância. que é a ganância, ela pode ser corrosiva, né. Então, você ter uma consciência de que primeiro falando do esporte, você tá ali competindo, você pegou vaga para disputar um mundial. De meio Ironman. O o próximo a próxima etapa, você ir conquistando, é muito legal, né, assim, você saber que você está fazendo um trabalho de longo prazo. No esporte isso funciona bem, você vai conhecendo seu corpo, você vai conhecendo a sua estrutura física e mental, e você vai evoluindo, aquela história, sem pressa e sem pausa. Eu acho que isso é legal, assim, você ir, sabendo que dia após dia você está acumulando um know-how, né, físico e mental, psicológico, assim, de resiliência, de saber lidar com situações adversas e por aí vai. Na empresa é a mesma coisa. Você tem que saber que não pode baixar a cabeça, acho que tem que estar com a cabeça alta e que cada dia é um aprendizado, que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo acertava. E é bom que seja difícil, porque aí seleciona, é como passar em um vestibular difícil e tudo mais, Você então valoriza mais. você valoriza mais, então você tem que estar realmente sabendo que você está entrando numa área competitiva que é difícil, que às vezes é você com você mesmo, né, no caso da empresa também. Se você olhar, se você só melhorar a sua empresa, você buscar ali otimizar ela em termos de recursos, em termos de qualidade do que você entrega para o seu cliente, é suficiente sem nem olhar para a concorrência do lado. Às vezes você fazer um trabalho da porta para dentro, que eu acho que é o caso da Trílogo, diga-se de passagem. Eu pouco olho para a concorrência da gente, ou para ameaças que vêm, fatores externos e tal, porque eu tenho consciência de que a gente está sempre buscando o melhor e agregando dia após dia, né, nessa nossa trajetória que é de longo prazo. A gente está completando 10 anos agora na Trílogo, mas é aquela história, o sentimento é que tem tanta coisa pela frente ainda, que é para ser uma empresa centenária, assim, não, né, a vontade de inovar, de criar um produto genuinamente é, inovador, que agrega valor à comunidade, ao mercado, é, é o que me move mais, assim, né? O efeito de rede que ele vai proporcionando, as soluções que ele entrega para as empresas e em breve para as residências e tudo mais. Então, sempre é longo prazo. O esporte é longo prazo, o esporte de endurance é longo prazo, é bagagem acumulada e o empreendedorismo também, né? Você vai ter casos de pessoas que cresceram muito rápido e existe a forma de crescer muito rápido em tecnologia, inclusive, em empresas e no esporte também. Há quem admire. Pô, o cara começou agora, vamos falar de esporte primeiro, para não misturar. O cara começou agora e em um ano já tá disputando o Ironman e tal, não sei o quê. Pô, legal, tá indo pro Mundial, parabéns, ele é esforçado, é focado, é dedicado e tudo mais. Mas eu acho lindo as histórias de construção, Curtir a jornada. curtir a jornada. Você tem que ter prazer nas duas coisas, entendeu? Não obrigatoriamente, mas E não é preferencialmente. à toa isso que às vezes a pessoa começa no triatlon, com 6 meses ali faz um Ironman e para, né? Não Exato, adota aquilo como estilo exato, de vida, como exato. também empreendedor. Às vezes tem uma ideia muito boa, começa, abre uma empresa ali, pega um desgosto daquela empresa ali e também abandona ela, né? Exato, Tanto é que o índice de mortalidade de empresa é sempre no, exato, acho que 70% quebra nos 2 primeiros anos, exato, né? Então é muito dessa questão da resiliência. exatamente. Falando aqui da Trílogo novamente, inclusive eu já fui cliente da Trílogo, né? Quando eu era diretor administrativo do Fortaleza, a gente implantou a Trílogo lá. Então, Inclusive, eu trouxe aqui uma pequena lembrança obrigado, singela aqui pra você. Tenho orgulho de obrigado, usar o manto da com gente. certeza. Com certeza eu vou Assim, usar. eu uso com muito orgulho, não só por causa da Trílogo em si, mas porque tem alguns parceiros nossos clientes que tem Muito nas costas obrigado. também, que é o Top 3, que a gente chama que são os maiores usuários da Trílogo nacionais, né? Então, Legal, muito tem obrigado. Smart Vou Fit usar aí, com tem. todo carinho, sim, porque Legal. já fui cliente, espero em breve voltar a ser cliente de novo. Valeu, Mas falando um bacana. pouco, é uma interface muito legal a de vocês, bem amigável, né? Tem Sim. chat para conversar. E era um case interessante lá do Fortaleza, é que os jogadores usavam, né? O É, jogador na concentração estava lá no hotel, via o QR Code lá, a lâmpada queimou,
E ele mesmo entrava no QR Code, acionava lá a Trílogo e já abria o chamado e já começava a contar o tempo, o setor de manutenção ia lá e corrigia Foi rapidamente. bom você Então, ter comentado isso. Eu costumo falar isso quase em toda conversa que eu tenho com clientes da gente, entrevista e tudo. Você pensa assim, essa história da Trilha, ela começou em 2016, mas a ideia lá no Cocom foi em 2012, né? 2012, ou seja, 14 anos atrás, a gente não tinha a fartura que a gente tem hoje de mobilidade. Acho que o WhatsApp, Instagram, no TikTok não existia, por exemplo, mas o WhatsApp estava engateando aqui no Brasil, se não me engano, então assim, não tinha tantos softwares online. E nessa época, eu já queria a Trílogo 100% online e rápida, performática, com mobilidade. Era o quando eu conheci o Hugo, que é nosso sócio, a necessidade básica, o briefing, era assim, tem que ser online, né? É inegociável e rápido. tem um ponto interessante, João, que você estava falando assim, ó, eu não olho muito para a concorrência, mas com certeza você olha para o cliente. Ah, sim, Então, tudo com, isso aí você quer dar a melhor experiência possível para o cliente. com Então, também é uma certeza, dica aí para os com empreendedores que estão certeza. assistindo, né? Tentar focar menos nos concorrentes, focar mais na Ah, experiência do o cliente, né? cliente Acho que ele a ensina Trilo cresceu muito. muito assim, né? Sim, na época do Cocumbu eu já aprendia, já via muito isso lá, você escutar o cliente, né, para aprimorar o seu produto cada vez mais. E eu acho que na Telugu isso potencializou ainda mais. Realmente, o cliente ele é uma universidade é uma biblioteca de conhecimento imenso você escutar ele para aprimorar o teu produto. Às vezes não é fácil, porque você vai crescendo e vai tendo uma amplitude, mas você tem que manter o foco em escutar o cliente e se esforçar ao máximo para que ele esteja bem satisfeito e nunca achar ruim quando o cliente reclama. Nunca. Porque é aquela história, o cliente reclamando, ele é um sinalizador muito óbvio de que algo está fora de rota, né? Então, realmente, historicamente, a gente olha mais para dentro do que para fora, porque, como eu falei, você fazendo um trabalho bem feito dentro de casa, né? Olhando, o seu cliente, os seus números, os seus processos, não vou dizer que você tem que estar alheio ao que acontece fora da empresa. Concorrência, ameaças externas, economia, câmbio, mas o mercado autorregula muita coisa. Então, você ter esse cuidado dentro de casa, eu acho que ele é bem mais relevante do que estar preocupado, conjecturando se vai acontecer isso e tudo mais. É foco no cliente, foco em entregar qualidade, que o resto vai acontecer, ainda que no longo prazo. Aí você tem que ter resiliência, tem que ter paixão pelo que está fazendo, para segurar o tranco, né, enquanto, digamos assim, o sucesso, entre aspas, não chega, que às vezes ele nem pode nem chegar e você ser realizado, mesmo se ser uma empresa de muito crescimento, ótimo se vier, mas você tem que saber que você está construindo algo correto, honesto, Sim. de qualidade, e isso tem que ser suficiente para lhe orgulhar. O resto vai vindo depois com o tempo, né? Legal. Essa questão da tecnologia que eu comentei, penso que é 14 anos trabalhando. Se lá atrás a gente, quando o segmento de tecnologia no Brasil pouco tinha empresas em nuvem, como a Trílogo, a gente está há 14 anos lutando para ser o melhor do Brasil em termos de alta performance, de controle de manutenção. Tudo tem que ser reativo, rápido, né? Assim como o iFood é na comida, assim como a Uber é nos carros, a gente luta para ser na manutenção. E a gente nunca baixou a guarda, nunca baixou o nível de qualidade. É daqui para cima, para cima, para cima, toda hora, querendo melhorar o nosso produto. Mas a gente nasceu com essa essência de modernidade aqui no Ceará, né? A gente disputa mercado com o WhatsApp hoje em dia, a gente disputa atenção com o WhatsApp, com a Meta. E temos conseguido até ganhar, porque o prestador de serviço ele é muito acostumado em usar o WhatsApp. O marceneiro, o eletricista, o jardineiro, ele tem aquela cultura de mandar vídeo, mandar foto, o orçamento pelo WhatsApp. E a gente percebeu isso em algum momento, não fizemos nenhuma integração com o WhatsApp, muito pelo contrário. A gente criou uma cultura própria de O próprio conversa, chat de o vocês. próprio chat, e aí tudo acontece dentro do nosso Legal. ecossistema, né? Acho que foi um E dos toda a nossos. conversa ali dá para ser exportada Tudo e em tempo você tem real. ali um relatório para alta Exatamente. gestão, né? João, no esporte como no empreendedorismo, nós temos os perrengues e temos as conquistas. Sim. Então, eu queria que você contasse aí tanto algum perrengue que você passou no esporte
e também um perrengue que você passou no empreendedorismo. E também depois você já emenda e falando os teus orgulhos, né, as tuas conquistas, a tua maior conquista no esporte e também qual foi a maior conquista, aquilo que, ó, a Trílogo chegou até aqui, isso daqui me deu orgulho. Não que eu vá me contentar com isso, mas quando Sim, chegou sim. aqui, isso daqui me deu orgulho. Então vê aí esses dois extremos, Legal. Começando por qual? Empresa ou esporte? você escolhe. Bom, primeiro perrengue, né? E primeiro no esporte. Perrengue no esporte também tem, assim, dezenas de situações. Eu acho que o principal perrengue que a gente passa como triatleta é mala bike, é a bicicleta. A bicicleta como um todo, né? Porque é um equipamento Explica aí, complexo. pessoal, o que é o Malabike. Primeiro a bicicleta por si só, ela já é um algo complexo. Você parar pra pensar, né? O tanto de detalhe que É você um tem no bicicleta. MBA, entender de bicicleta é MBA. Que você às vezes tem que delegar também. É igual você ter um consultor ali, que é o mecânico, você tem que confiar como fosse ter um médico ali, que ele vai cuidar de tudo. Eu começaria pelo bicicleta. Mas quando você viaja com bicicleta, aí é sinônimo de perrengue, pra mim, mala bike. O resto não, acho que a corrida não tem muito perrengue, natação também não. Mas a bicicleta, ela, pra mim, é sinônimo de perrengue. Assim, tem várias coisas envolvendo bike, pelo dinâmico, pelo logística da bicicleta, mas se eu fosse citar dois, assim, em uma só viagem, eu tive dois perrengues, que um foi até grave, eu diria. Um começa, um foi no início da viagem e outro foi no desfecho da viagem, né? Foi uma competição no México, em Cozumel, em 2023, que a gente viajou, eu com a minha esposa, a Manu, que também trabalha na Trílogo, né? Também compete, faz Ironman, etc. Enfim, é, a gente tá colado no esporte, na empresa e na família, É o né? A mesmo gente, estilo de vida seu. um estilo, sim, junto. E a gente foi pra Cozumel, que era uma ilha, né? Tinha que pousar em Cancún, se não me engano, e a gente pegava um transfer pra lá. O perrengue da chegada foi nada mais nada menos que um Malabai. Quando a gente foi colocar no transfer lá, que tinha tipo um ônibus da ADO, né, que é a empresa lá, eu fui tentar colocar com o rapaz da empresa de ônibus e em algum momento o Malabai que virou com o meu braço junto. E aí nós estamos falando de 30 quilos que virou, e aí estourou o meu bíceps. O meu bíceps deu uma lesão que inchou na mesma hora. Eu achei que eu tinha perdido a prova, fiquei super chateado no transfer, uma dor imensa, porque na natação a gente usa muito a alavanca, né, pra puxar a água. E foi no braço esquerdo, eu tenho uma alavanca mais forte no direito, mas mesmo assim, uma dor, não consegui dormir nesse dia. Achei que tinha perdido a prova. E foi uma dor imensa lá na chegada. Aí, enfim, fui tratando com o médico à distância. Fiz uma fisioterapia lá em Cozumel. E acabou que deu pra largar. Então, esse perrengue foi na chegada. Agora, o perrengue da saída da viagem, aí foi grave mesmo. A gente tava no hotel e aí passou-se uma informação de que ia ter um furacão lá em Cozumel, porque é uma região, é uma ilha que tem muito movimento, Era né? segundo semestre? Era Segundo semestre tem muito furacão por ali mesmo. exatamente, acho que é agosto, setembro, não lembro bem. E foi até uma sorte eu ter mandado uma mensagem pra pessoa lá do Airbnb. Ela falou assim: não, olha, vocês têm que sair amanhã. O último, que é tipo um. Como é que chama? O ferry boat, alguma coisa assim, que leva da ilha pra Cancún. É, Só tinha um que ia sair, tipo, 7 horas da Senão manhã, ia 6 ficar horas da manhã. literalmente ilhados. Exatamente. Não, e a gente tinha reunião da Trílogo na cidade do México, a gente tem cliente do México, né? Então, geralmente a gente viaja unindo as provas de Ironman com atendimento aos clientes. Agora mesmo a gente tá indo pra Argentina e pro Uruguai pra visitar cliente lá também, aberto, assim, novos clientes que a gente tá implantando e tudo mais. E aí a gente tinha uma reunião marcada na cidade do México, que era importantíssima, não inadiável, assim, um negócio movimentando muita gente de outras cidades do México, tava indo pra lá, de um grande cliente nosso que opera lá no México. E aí ela passou essa informação pra gente. E no dia seguinte, a gente comprou a passagem com antecipação, só que a gente tava com o carro alugado. Aí na hora que foi devolver, a cidade já tava deserta. E assim, foi um BO, assim, eu acho que não foi nem perrengue no esporte, foi um perrengue da minha vida, se duvidar. Curioso, conseguiram sair da ilha, não? Nós conseguimos, mas foi um Aos chororô. 45 segundos tempo. Foi horrível. Assim, o que aconteceu naquele dia, o meu bike ficou aberto, você tem noção, quando o pessoal foi colocar no ferry, ele ia virando pra dentro do mar.
a bike com tudo dentro, assim, desespero. Aí a Manu teve que ir com as malas abraçadas com o motoqueiro, as malas na cabeça, o carro, porque, na verdade, quando foi devolver o carro no aeroporto, o aeroporto tava fechado, a gente com o carro da locadora. Foi nesse nível, tipo assim, jogou o carro lá de qualquer jeito. E aí não tinha táxi, os táxis já tinha tudo recolhido, né? Não tinha como a Manu sair do aeroporto para o ferry. Aí ela gritando no meio da rua, pelo amor de Deus, com mala e tudo. Rapaz, foi um perrengue, um estresse, acho que, assim, tá entre os top 5 aí de estresse na minha vida, na Teve que minha ter uma vida. semana de descanso para recuperar. Opa, não, aí foi, E a assim, prova tu fez mesmo machucado? fiz a prova Nadou, machucada. conseguiu nadar mesmo? Consegui com dor, Tomou anti-inflamatório e seguiu. nem tomei anti-inflamatório. Aliás, eu vinha tomando remédio, né, antes, mas como o braço esquerdo eu uso menos na água, uso mais o Ah, direito, certo. ele é mais de apoio, né, eu queria poder nadar com os dois braços com a mesma força, mas eu consegui fazer. E eu cheguei com antecedência, acho que cheguei, sei lá, 10 dias antes, aí aliviou Ah, a certo. dor, né, mas né, na chegada teve esse perrengue E do no mountain bike empreendedorismo, também. qual foi o maior perrengue? Arthur, no empreendedorismo também já, né, assim, são 10 anos de história aí rodando o mundo, né, porque hoje a gente é uma plataforma global que atende clientes em vários países, várias cidades diferentes, então também já aconteceu de tudo, mas um perrengue que eu nunca vou esquecer, bem no começo da nossa história, a gente foi apresentar o Trílogo para o Iguatemi, que foi um dos nossos primeiros clientes, JCC. Só tava eu e o Hugo. E nessa época a gente não tinha nenhum material de marketing, porque a gente demorou muito para fazer marketing da Trílogo, né? A empresa foi crescendo organicamente. A única apresentação que a gente tinha era o próprio produto online. Então a gente chegava pro cliente, abria o Trílogo e começava a conversar ali, mostrando como é que funcionava, testando ao vivo. Não tinha PowerPoint, PDF, não tinha nenhum material ilustrativo. E teve uma apresentação marcada lá no Iguatemi Fortaleza, que juntava uma agenda assim, vários diretores, superintendente, TI, um pessoal, e a gente só tinha o Trílogo para apresentar. Essa agenda foi bem difícil de conciliar na época. E quando a gente chegou para a reunião, a gente estava na recepção para poder entrar na reunião. Precisava mostrar a plataforma funcionando para o Iguatemi aderir, né? Assim, era um condicionante deles. Eles até tinham pedido uma funcionalidade que a gente não tinha, a gente desenvolveu para isso, não sei o quê. E na hora de entrar na reunião, depois de ter juntado todo mundo, o Hugo tava com o iPad, aí ele foi entrar, o servidor tinha caído. Pum. Aí a gente, e agora? Tá faltando assim, tipo, 5 minutos, aí a gente subiu pra reunião, aí tava lá a mesa enorme com todo mundo, aí eu falei assim, Hugo, vamos ter que falar que a gente não tem nada para apresentar e tudo aí. A gente comunicou, olha, pessoal, o produto tá fora do ar, o servidor teve uma queda e infelizmente a gente não vai conseguir fazer a apresentação que a gente queria agora e tudo depois de ter marcado uma reunião assim. Tinha até uma pessoa fora de Fortaleza que foi para essa reunião e infelizmente não teve. Então, para mim, naquele momento de você não ter conseguido, né, assim, avançar com a apresentação, para mim foi bem doloroso, né? Foi um perrengue que a gente passou muito imediato e que foi muito marcante para mim, porque não teve a reunião e ficou todo mundo se olhando e a gente foi embora sem ter E nada, pelo entendeu? visto, vocês conseguiram depois ter outra reunião, te deram uma chance. Ah, sim, eles se tornaram nossos clientes depois, a gente conseguiu, enfim, encantamos lá com o nosso aplicativo, mas esse perrengue me marcou. Bem no Exatamente. começo da empresa, assim, 2016 para 2017, eu acho. Agora vamos para outro extremo. O que é que mais lhe orgulha de onde a Trílogo chegou e também a sua maior conquista no esporte? Lista imensa também de onde a Telu chegou. Acho que tem tanta coisa que me move hoje, que me orgulha. Ver o tamanho da empresa, as pessoas, né, conduzindo a empresa sem precisar você estar ali na linha de frente. Eu acho que isso foi um processo muito natural, você formar um time bom de pessoas que se identificam com a empresa. Isso tem muito orgulho, mas eu acho que o maior orgulho que eu tenho, genuinamente, é da gente ter construído um produto que tem um nível de competitividade mundial, tendo sido fabricado aqui em Fortaleza, né, assim, por cearenses é, inteligentes e que tem um serviço também primoroso e ver ele ganhando espaço
internacionalmente. Eu acho que isso ver o Trílogo ganhando tração hoje na América Latina, a gente tem cliente em Madrid, a gente tem cliente agora tentando nos Estados Unidos também alguns clientes, mas principalmente Fala um América pouco aí dos Latina. clientes de vocês, a carteira de Bom, clientes de vocês a nível internacional. internacionalmente a gente tem a Smart Fit, que é um cliente muito forte, né? Que também eu tenho muito orgulho de atender, porque o Brasil ficou pequeno para a Smart, então eles têm muita força lá no México também, na América Latina como um todo, vão para Marrocos agora e conseguem escalar com um alto padrão, né, de entrega. Temos o Localiza também, que opera internacionalmente com a gente. Temos o Rubaiá, que é uma rede de restaurantes que tem em São Paulo, tem lá em Madrid, tem em Buenos Aires, em Santiago, no Chile. Temos a Nestlé, que é outro case muito forte da gente também, América Latina. Tem de tudo. E, assim, é, v- é- enxergar o Trílogo tendo nascido aqui no Ceará hoje, operando com multicâmbios, né? Ora a gente está falando de câmbio em euro, dólar, né? Os serviços que circulam na nossa plataforma em vários câmbios, em várias línguas, e olhar que nasceu aqui em Fortaleza isso que foi codado do zero, né? Com as nossas mãos, assim, sem olhar para o lado, a gente criou algo que está ganhando mercado e ganhando tração fora. Eu acho que isso dá muito orgulho, né? Fora a perda de controle. Hoje eu não consigo mais, no bom sentido, a perda de controle, né? O volume de interações que acontece hoje na Trílogo, eu não consigo mais acompanhar. A questão da barriga no balcão, né, como as pessoas dizem, né? Até, sei lá, talvez 3 anos atrás, 4 anos, ela conseguia ter uma noção micro gerenciável do que acontecia na empresa. Hoje a plataforma A expandiu trilha é tanto, maior do que você hoje. com certeza, E com esse é um certeza. desafio dos empreendedores, né? Porque às vezes que a empresa fica do tamanho do empreendedor, né? Porque tem três tipos de empreendedores: aquele que realmente foca no produto, né? Tem aquele que administra e tem o focado em vendas, né? Uhum. Então, o grande lance é você deixar de ser um técnico e Sim, aí você começar a ser o administrador, o gestor daquilo, é. né? Mas tem muito empreendedor que não entende, que é que a empresa fique ali do tamanho dele, tem a vaidade e tudo, né? E E- você conseguiu fazer essa transição, já trilhou maior do que você. Sim, inclusive comercialmente, também me orgulha muito clientes que hoje contratam a plataforma no B2B, né, que não sabem nem quem sou eu. No começo, tudo tinha, o João Vitor, tudo tinha que estar na linha de frente de negociação, falando storytelling, porque a gente começou assim, começou assado, e o produto é isso. Então, tinha muito aquela, a questão do olho do dono e tal. Hoje a Uhum. gente ganhou uma certa autoridade, uma relevância, não só aqui no Brasil como fora, mas principalmente aqui no Brasil, que grandes companhias fecham com a gente hoje, que sequer sabem quem sou eu. E eu acho isso Não é espetacular. mais o CPF, é o CNPJ E agora. é o CNPJ, né? Mas lógico, sempre eu tô ali, principalmente em negociações assim, que eu vejo uma correlação muito forte. Assim, agora o meu tá passando por por duas negociações muito grandes, aí eu tento ajudar Mas é com diferente, né? Não, porque relacionamento. você escolhe agora onde você quer Sim, atuar. Antes, não, você sim. estava preso no operacional ali, você tinha que estar em toda a operação. Mas agora, você, como fez ali a transição, o crescimento da empresa, você escolhe quais são os É. momentos estratégicos que você pode atuar. Essa é uma grande lição para os empreendedores. Que foi o que você falou antes da maturidade, né? Da evolução da empresa, da liga. Hoje eu já não considero que a Trilha é mais bebê, nem criança e nem adolescente. Acho que ela já tá entrando ali na fase adulta de empresa Exatamente. por mérito. Não foi porque ela foi apadrinhada ou porque ela teve atados, é por mérito. Foi um crescimento como um ser humano que vai. Não adianta você pegar uma pessoa e esticar ela assim, Uhum. pra ela ficar grande, um bebê, né? Acho que com a empresa tem uma certa similaridade. Ela foi crescendo, ela tá atingindo o estágio hoje de maturidade quase de uma vida adulta, onde, por exemplo, se for considerar que eu seria o pai, ela já tem vida própria que nem precisa saber quem é o pai e a mãe, digamos assim, entendeu? Ela já tá ali ganhando um corpo com a vida própria. Legal. E isso é muito legal, né? Assim, de ver. Mas, de novo, tem muita sintonia ainda. Eu tenho uma paixão imensa pela empresa. Nunca vou deixar de ter, eu acho, assim. Ela me move muito fortemente, só que os desafios mudam.
a longo, né? Hoje a gente já tá, que foi o que você falou antes da questão das metas, das novas metas. Hoje eu olho para trilho já com outro referencial de crescimento, outro mercado que a gente quer atingir, né? Assim, então, Então, João, você acabou de falar de maturidade da empresa, né? Que a Trílogo está chegando nesse nível de maturidade. E aí a gente tem um produto aqui na Gomes de Matos, que é um curso voltado para empresários que estão querendo fazer o que você fez na Trílogo, né? Que é muito levar a bom. empresa para esse nível de maturidade, né? Às vezes alguns estão no toca-toca, estão naquela infância, estão ali na adolescência e querem levar para maturidade. Então eu faço o convite para vocês para procurarem a Gomes de Matos, a Rap, a Rocket, e tem um curso muito bacana que é o curso do Sprint, dia 9 e 10 de abril. Vão ser 16 horas de imersão com grandes especialistas, né? O Renan Nunes, o Eduardo Gomes de Matos, o Felipe Atabi, que é sensacional na área de marketing, e que vão ajudar você a desenhar. O sprint é justamente isso, para que você desenhe esse próximo estágio de crescimento aí da tua empresa para que chegue nesse nível de maturidade. Voltando aí para a pergunta, faltou você responder um ponto, que era justamente a sua maior conquista no esporte. Inegável que, para mim, o que foi mais marcante, que me deu mais orgulho e de ter atingido foi o Mundial na Nova Zelândia, que eu fui competir em 2024. Não só por ter chegado ali, mas por tudo que eu vi ao meu redor. Então, para mim foi ali que é um grande marco, né? Você poder competir mundialmente. Mas eu acho que ai, tem um pouco mais a galgar ainda para conquistar, assim, o sentimento que eu tenho é que eu tenho melhorado, né? Eu tenho aprendido com a jornada, não aprendido com um ciclo de uma prova especificamente, mas com a bagagem acumulada, né? Então, isso vai te dando uma autoconfiança e um sentimento de que você pode ir um pouco mais, pode ir um pouco mais. Eu acho que é aí que tá a beleza do Ironman, do esporte, por ele, às vezes você tá ali procurando melhorar, é, sempre pouco a pouco. Precisa você querer mirar na lua, não. São detalhes, são São detalhes. ajustes. Você vai aprendendo cada detalhe. É cada coisa que você vai vendo. Poxa, eu não olhava para isso, agora eu tô olhando e tudo. E é um processo também natural, assim como no empreendedorismo também. Assim, você não precisa pegar uma lista de coisas que você tem que saber. Pouco a pouco a vida vai ensinando, a vida esportiva vai ensinando, a vida empreendedora também. Se você for olhando os detalhes, né, você vai conseguindo melhorar. Então, acho que Nova Zelândia foi para mim o ponto alto historicamente, mas eu me orgulhei muito agora para o Ironman de Cozumel, né, que foi a distância completa, dos treinos que eu fiz na C040, porque de ciclismo principalmente, quando eu chegava, eh, Chegou a fazer quanto? eu fiz 2 treinos de 200 quilômetros pedalando na C040 sozinho, né, contra o vento, que é um momento que eu penso bastante, né, você imagina, 200 quilômetros nem me deu 6 horas, alguma coisa. E era toda hora pensando na Trílogo, no Tripago também, que é a nossa operação financeira agora, e pensando, refletindo, porque você não tem o que fazer, é meditar ali. Você tá ali na bicicleta encaixado, olhando pra Zona frente, 2, que é a zona do flow. zona 2 exatamente. E fica pensando, tendo ideias. E me orgulhou muito porque teve esses 2 treinos longos que eu cheguei do pedal ali na C040, na altura ali do Eusébio, sei lá, acho que 1 hora da tarde, o sol a pino quente, pra ainda sair pra correr naquele retão ali, sozinho, sozinho. Fez 200, depois foi correr E ainda quantos? fui correr mais 15 quilômetros, 15 sozinho, quilômetros. com sol escaldante, assim, sabe, assim, e olhando meu corpo normal, Respondendo. respondendo como se eu tivesse acordado naquela hora. Como é que pode o corpo humano suportar? Eu fui depois de fortinho, voltei, deixei minha bicicleta lá no posto guardada e saí correndo sozinho com a garrafa de água na mão. É, e aí aquilo, assim, caramba, Legal que incrível. isso mostra a pessoa que você é, né? Porque você valoriza igualmente uma conquista de ir para o Mundial, como também um treino. Sim, Olha aí que interessante, né? sim, Valorizar no mesmo peso. isso foi bem marcante. Outro ponto também que você falou interessante, João Vitor, é a questão de referência. Uhum. Esse é um tema que eu venho estudando também bastante, que é a questão da alta performance, né? Sim, E aí, num desses meus estudos, o que é que eu percebi sobre a alta performance? A alta performance ela é uma combinação de ambição com referência. boa. Então, a ambição de você querer sempre melhorar um pouco. Uhum. Carol Dweck lá
no código mental fixo e de crescimento, né? Então, os grandes atletas eles têm essa questão do crescimento, de querer sempre melhorar, né? E então tem essa questão da ambição de querer melhorar, mas também tem a ambição da questão de referência. Uhum. Você colocar assim, ó, essa é a minha próxima referência que eu vou mirar. E a minha próxima pergunta é justamente isso. Quem são tuas referências no esporte? Quem são as pessoas que você admira? E também quem são as tuas referências no empreendedorismo? Arthur, no empreendedorismo tem uma pessoa chave, assim, que eu considero ídolo, que eu tenho, assim, sou fã de carteirinha da história da empresa e da pessoa física. Isso tem uma, uma jornada também de evolução da minha admiração que eu tenho por ele, que é o Guilherme Benchimol da XP. Eu acho que eu fui uma das primeiras contas da XP aqui no Ceará, sou cliente deles em 2009, 10 por aí. Me orgulho de ser uma das primeiras contas, um código de conta bem curtinho, meu número de cliente com eles. E são vários fatores, assim, você ter um ídolo, eu respeito muito essa palavra, porque ídolo é aquele que até toma partido pela pessoa, né? Não adianta você falando que tem vários ídolos, você tem que ter uma referência, porra. Eu advogo a favor dessa pessoa aqui, em uma série de fatores. Para não banalizar, né, a questão do ídolo. Assim como, por exemplo, em tecnologia, o disruptivo, o pessoal tá usando essa palavra. Ah, fulano vai fazer alguma coisa disruptiva. Muito respeito com a palavra disruptivo, porque, Sim, né, sim. é, Mas pegue ídolo como referência. exato. Então, assim, em empreendedorismo, eu acho que o Guilherme, ele tem uma história com a XP, que eu admiro muito, principalmente porque ele fala isso do que a gente falou da economia real, né? Que o cliente é o maior financiador da sua operação. E isso, pra você ter noção, a gente colocou isso como no grupo da diretoria, como eu coloquei como foto de referência, e tá lá até hoje, faz lá 6, 7 anos, e a gente não E é a mudou. essência da Trilho, né? É Porque a você disse que essência da começou trilha. assim, sem conhecer o Exato. benchmall, né? Exatamente. Então, é, teve até algumas polêmicas envolvendo a XP agora recentemente. Eu defendo a XP como cliente, sabe? Eu tenho orgulho. Até no meu uniforme eu coloquei também, porque eu tenho uma sintonia muito grande, porque eles investem no Brasil, eles impulsionam o Brasil. O Guilherme, né, tem toda uma história relacionada com isso. Gosta de esporte, gosta do Ceará. Eles estão aqui em Jeri, no Preá, também fazendo um movimento de investimento. Então, e a história da XP de crescimento, ela não foi uma reta. Ela passou por isso que a gente está falando, de desafio, de estar toda hora olhando para o cliente, de fazer diferente. Foi um banco que pela primeira vez eu vi ele olhar criador e criatura ao mesmo tempo, o Banco XP, né? Assim, Sim, a com plataforma. pouco a educação financeira dos clientes, né? Exatamente. Então, são inúmeros fatores que me fazem realmente ter o Guilherme como referência. O Só repete Guilherme a frase aí para e eu a anotar aqui, XP. a frase, o cliente financia, como é? O cliente é o maior financiador do seu negócio. Eu acho que isso é muito forte, né? Fora vários outros ensinamentos que o Guilherme nos dá, né, de empreendedorismo, o jeito dele de ser também, de atender o cliente, de atenção. Ele me passa um cenário de confiança, de uma pessoa Credibilidade. de credibilidade, exatamente. E é isso que você quer também para sua empresa. Exato, exatamente. Então, de fato, eu particularmente, tenho ele como referência, ídolo mesmo, assim, admiro muito, o Guilherme como empreendedor e a XP como empresa. E mais uma vez a gente está aqui cruzando pessoa física e jurídica, né? Essa Legal. correlação que existe entre empreendedor e criador e Sim. criatura, né? Então, é isso. Queria até agradecer a XP por ser parceira, assim, por apoiar o empreendedorismo brasileiro. Então, agora com o movimento novo, enfim, mas ele seria a referência. Legal. No esporte, por incrível que pareça, eu não tenho um ídolo, assim, que eu acompanhe.
né, que eu queira tá ali, digamos, Consumindo o conteúdo dele. consumir conteúdo, consumir produtos indicados ou com uma rotina de vida parecida e tal, porque eu tenho uma lista enorme de admiração, tanto de profissional quanto de amador. Também eu admiro muito amadores que trabalham e conseguem fazer uma prova como o Ironman ou meu Ironman. Posso até falar sobre isso daqui a pouco. Mas no esporte, e aqui até abrindo mais, né? Maratona, natação, futebol. Se você olhar futebol, que eu já joguei também e tal, eu nunca tive assim, pô, eu sou. Por exemplo, o Ayrton Senna, que é muita gente se inspira na história do Ayrton Senna. Eu não tenho isso com esporte. Agora, eu admiro muitos triatletas. O triatleta, para mim, por si só, já é admirável. O triatleta que faz a coisa, né, consistentemente. Segue o processo. Porque são três disciplinas diferentes na largada já. Você tem que saber nadar, tem que saber pedalar, tem que saber correr. Cada uma com sua característica, né? E aí você leva isso para os profissionais que vão disputar Kona no Havaí, ou que vão disputar, sei lá, lá na França agora teve Nice. Aí você tem que saber andar em montanha e tudo. São tantas habilidades, e isso se encaixa pro amador também. Mas principalmente os profissionais, você olha, o cara é completo. O cara nada. Ele disputa natação talvez com o Michael Phelps, mas ao mesmo tempo ele disputa ciclismo com o Pogacar. E ele disputa maratona com, sei lá, o Jamal aqui. Entendeu? Então é incrível ver que um triatleta consegue juntar as três modalidades com força, velocidade e com técnica. Eu acho isso um espetáculo, assim, pegando os grandes nomes, né? Quem são essas referências que conseguem Bom, unir esses 3 pontos? falando de profissional, acho que o Blumenfeld é a maior referência que eu teria hoje, que eu olho o Christian Blumenfeld, porque ele é versátil, né? Ele ganha Olimpíada, ganha 70.3, ganha Ironman, vai correr. Não, aliás, não é nem ganhar, não ganhar, ele disputa. Só de disputar, de estar ali presente, seja brigando por um pódio, seja buscando o melhor, já, para mim, já é encantador. Então você pega o Blumenfeld, o próprio Frodeno, né, que se aposentou agora, o alemão, o Patrick Lange também eu admiro muito. É muito vasta a lista. Eu acompanho todos eles, mas eu não tenho nenhum deles como assim. "Puta, assim, esse cara é muito massa, é meu ídolo." Não, até brasileiro também, vários eu acompanho, né? O Morelli, o Hidalgo agora também, o Toad. Acho fantástico assim, a história de cada um, e a técnica de cada um, né? A forma que entram para disputar e tudo. Mas eu não tenho em nenhum esporte, nunca tive, né? Nem em vôlei, nem em tênis, nem em Fórmula 1. Nunca tive um, um ídolo assim que eu advogasse a favor, que eu falasse assim, mano, esse cara aqui eu sou fã de carteirinha e vou com ele é, por muito tempo e tudo mais. Os amadores eu também admiro muito, né? Eu morei em São Paulo uma época e lá em São Paulo a vida é mais corrida, eu diria, do que aqui em Fortaleza. E é incrível ver um triatleta que tem que cumprir assim, que tem o compromisso ali no escritório em determinado horário e que consegue ainda conciliar, né? Assim, que tem um horário rígido, um horário super estabelecido e que consegue acordar 3:30 da manhã para fazer um treino. Aí na hora do almoço vai nadar. Aí no final do dia tem um dentista em São Paulo que eu acompanhei que ele chegava do interior às 10:30 da noite, Arthur. 10:30 da noite pra subir num rolo, fazer treino de 3 horas, 2 horas. Ele invertia, né, os horários. Meu amigo, 10:30 da noite eu já tô dormindo longo, entendeu? Então, você olha esse pessoal, assim, é uma raça tão grande, é uma vontade de fazer acontecer que eu admiro muito os amadores, né? Principalmente da velha guarda, a turma lá de trás que hoje o mundo tá um pouco mais flexível, né? Em termos de home office, horário e tudo. Mas se você olhar, na própria Foz que eu trabalhei, tinha um triatleta que foi um dos primeiros aqui, o Herbert, que em 2004 ele já fazia Ironman nessa época, e eu me lembro que a gente ia almoçar ali perto do fórum, ali da Unifor, tinha um restaurante que era conveniado da Fortes. Enquanto a gente tava indo almoçar, comer o almoço, 12 horas, ele tava entrando no carro dele pra ir nadar. E aquilo bugava a minha cabeça. Como assim o cara tá indo nadar na hora do almoço, a céu aberto, meio-dia, e a gente indo almoçar e ele comia rápido quando voltava pra poder cumprir treino na natação, porque tinha que estar 2 horas na frente do computador. E essa é uma habilidade que o triatleta e os atletas de maneira geral têm, né? Que é a administração do tempo. Outro Exato. dia eu estava dando um treinamento aqui de administração do tempo para a equipe aqui da Gomes de Matos. Aí terminou o treinamento, o pessoal olha pro relógio aí, que horas são?
12 horas e 0 minutos. É. Terminei exatamente na hora marcada que era para terminar, né? Então o pessoal pergunta muito, Arthur, como é que tu consegue? Na época eu gerenciava o Fortaleza com a Gomes de Matos, com o triatlon. É simples, as minhas atividades durante o dia tem hora para começar e hora para terminar. Uhum. Terminou aquela atividade ali, já está na hora Perfeito. da próxima. E aí você consegue gerenciar bem o tempo. Mas eu acho que as pessoas não têm essa cultura, né? É Só verdade. bota o horário de início, e muitas vezes já são impontuais no início, né? Não Uhum. respeita o tempo dos outros, Uhum. como também deixa passar muito tempo de término daquela É atividade quando você verdade. já poderia estar sendo produtivo em outra, né? Então Perfeito. é algo que a gente vai aprendendo e aperfeiçoando cada vez mais a administração do tempo. É isso aí. E aí, para a gente concluir aqui o episódio, vou já falar dos próximos estágios, né? Você vai falar dos próximos estágios seus no esporte e também na Trílogo. Mas antes, queria dizer que a gente tem um presente para você, que é um diagnóstico gratuito. A Gomes de Matos está oferecendo um diagnóstico onde você pode ter um raio-x da tua empresa como um todo. Então, seja na área de marketing, como é que está a tua estratégia, como é que está na parte financeira, na gestão de pessoas. Aciona o QR Code que está aparecendo aqui e aí você clica lá e preenche esse diagnóstico e depois algum consultor também pode entrar em contato contigo para poder te ajudar a interpretar os resultados do diagnóstico empresarial e da tua empresa, tá bom? Então esse é um presente que a Gomes de Massa está dando para vocês. Então vamos lá. Última pergunta, queria terminar com perspectivas, né? Então você falasse um pouco tanto quais são os teus próximos objetivos no esporte, não sei se você quer ir para a Kona, né? Acho que é o sonho de Tá todo difícil. triatleta, mas não precisa ser objetivo de curto É. prazo também. Então fala aí aonde você quer levar a Trílogo e aonde você quer chegar em termos de esporte. Primeiro trílogo, eu já tô bem satisfeito com o que a gente conquistou até hoje, mas inevitavelmente você é movido por querer realmente evoluir mais e entregar mais, né, para a comunidade. É, internacionalização era um tema que eu olhava como assim algo que poderia acontecer e eu já dou check nisso. Então já tá ali. Muita gente Encaminhado. pensa, né, em a empresa operar em câmbios diferentes e tudo. Tá encaminhado, não tem volumetria consistente ainda, mas eu já tô bem satisfeito, sabe, Arthur? Assim, eu olho para trás e eu acho importante você reconhecer Uhum. também que é, é, o que você conquistou, o que a empresa conquistou, eu falo muito isso pra turma na televisão, assim, pessoal, olha a cultura que a gente criou de uso do nosso aplicativo. A gente não pode banalizar assim, né? Assim como, por exemplo, se você olhar a Uber hoje, a gente às vezes banaliza. Você pedir um carro, o carro chega na tua frente através de um celular. Imagina um algoritmo trabalhando aí por trás. Então eu tento na Trílogo, assim, valorizar muito o que a gente conquistou. Mas isso é um paradoxo com a questão de você achar que agora que você está começando, que tem 100 anos pela frente, né? Então, assim, o, a próxima fase da gente de desafio é o marketplace, é o shopping de serviço que a gente está construindo, que é uma espécie de malha de conexões que a gente interliga cliente e prestador de forma como uma Uber automática, sem precisar de a gente apresentar um produto, o próprio produto fazer esse trabalho automaticamente. A gente está nesse atual desafio, que eu diria que ele é a próxima fase da gente. Mas se me perguntar o topo que a Trílogo pode atingir, que aí é isso que a gente está buscando, né, como um sonho, aí sim nós estamos falando de um sonho alto, sonho grande, que eu estou carregando e tem a ver inclusive com marketplace, mas assim, é o residencial. É você na sua casa poder consertar o teu fogão acessando a Trílogo, entendeu? Eu acho que é isso o ápice eh, que a gente vai buscar atingir. E eu já tô com muita coisa na cabeça, inclusive o esporte ajuda nisso, em você criar a estratégia para poder chegar lá com consistência, eh, a- juntando legado para poder isso chegar no topo lá em cima, que é o segmento residencial. Então eu quero que meus amigos estejam consumindo trílogo em casa, consertando geladeira rápido, pagando com confiança, e vai lá alguém consertar a geladeira dele, resolve, limpeza de sofá e pintura e tudo mais. Isso é o topo, é o segmento residencial aqui no Brasil.
Se vai operar fora também, em outros países, o futuro dirá. Mas aqui no Brasil a gente vai atingir isso. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ser top of mind aí de segmento, de resolução de manutenção residencial. Isso é a Trílogo, né? No esporte, eu tenho um objetivo de fazer um Ironman aí de 9 horas, se possível aí 9h30 para baixo. Eu tenho esse número, ele me move, porque quando você decompõe isso em termos de etapas, né, natação, ciclismo e corrida, são números desafiadores, mas que eu acho que eu consigo atingir se eu treinar um pouco mais. No México, ano passado, eu tive um colapso na corrida que infelizmente ia ser uma super prova agora no final do ano, mas eu cometi alguns erros que foram aprendizados. Vou levar para as próximas provas. Devo fazer Ironman San Juan. Vou fazer agora o 70.3. Estou viajando sábado para competir lá na Argentina. E no final do ano devo fazer o completo, o Ironman Full. Ou Ironman, né? Como é dito. E Floripa, não? Floripa, eu quero fazer, mas não é a prova que tá na minha lista, assim, no começo, sabe? Porque eu gosto de estar muito concentrado na prova. Às vezes eu penso que a prova, quando tem muita muvuca, às vezes até me desconcentra. Eu gosto de estar um pouco mais concentrado. Mas você deve estar indo, né? Vou, em maio, Já, vou seguir os seus caminhos, né? Fazer o que é primeiro isso. Ironman. Saiba que eu já tô torcendo de hoje, o que eu puder ajudar, nós estaremos juntos. Mas é isso, eu acho que eu tenho esse objetivo aí de sub-10, se possível 9h30, 9h40 já ficaria bem realizado. É, e Kona, assim. Aliás, Kona eu sei que eu vou fazer um dia, eu não sei em qual categoria. Mas eu vou lutar forte pra um dia estar na ilha, lá no Havaí. Não sei se o público conhece a história, né? Mas o Iron Man tem laço raiz numa ilha do Havaí que é paradisíaca, que é o sonho de muitos triatletas. Um dia eu vou fazer essa prova, nem que seja com 80 anos, mas eu vou lutar por ela com certeza absoluta. Só que não é agora. Eu não acho que eu tenho capacidade, infelizmente, para disputar a Kona com 41, porque é muito competitivo. Seria uma grande surpresa pra mim, né? Assim, até mudou a fórmula do Ironman agora de vagas, de ranquear, mudou. Eu não sou muito ligado nisso, assim, eu vou competindo. A Manu às vezes até me incentiva mais do que eu mesmo. Ah, tu vai conseguir isso aqui. A própria Nova Zelândia eu nem passava pela minha cabeça. Foi uma baita de uma surpresa. Eu acho isso legal até, porque você vai com a expectativa baixa. Uhum. Aconteceu com a Trilho também. A Trilho, quando a gente começou aqui no Ceará, eu não tinha noção do que vinha pela frente, porque eu pensei que a gente ia ser um aplicativo regional para atender Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, assim. Eu achava que São Paulo já tinha as empresas top de linha, então minha expectativa sempre foi baixa. Quando a gente chegou em São Paulo, para mim São Paulo era onde pousava as melhores empresas de tecnologia do país. E quando a gente começou a atender os clientes em São Paulo, a gente viu que o produto que a gente tinha nível de competição nacional. A gente começou a ganhar escala primeiro no Brasil e agora já rompeu fronteira, já está indo para outros países. Mas a minha expectativa era baixa, assim, me surpreendeu bastante quando a gente foi vendo. Hoje eu já não posso falar a mesma coisa. Hoje eu acho que a Trilgo realmente é número um no que ela faz hoje em gestão de manutenção em tecnologia B2B aqui no Brasil. Mas lá no comecinho, não. A mesma coisa se aplica pro Ironman. Eu sigo minha vida, minha rotina esportiva de alimentação, de sono, porque me completa, me dá prazer, me deixa pleno, assim, me conforta, me deixa sadio. Tudo que a gente conversou aqui hoje. Se ainda for coroado com um tempo legal, com a vaga, aí é a apoteose, é o suprassumo, mas eu já só treinar já me satisfaz, né? Ainda que eu não. Tanto é que eu demorei muito para entrar em competições. Eu ficava só treinando, treinando, treinando. 2013, 2014, 2015. Eu achava que eu não era capaz, tinha medo de competir, de sofrer alguma coisa, ou por nervosinho. Eu falava, não, aí meus amigos chegavam aqui em Fortaleza, João Vitor, pelo amor de Deus, tu tem que botar uma prova alvo pra. Por quê? Não, porque todo mundo que treina triatlo tem uma prova mirando para poder se motivar. Eu falei, não, mas eu consigo ter uma rotina.
treinando aqui e tudo mais e tal. Só que depois que você começa a competir, você, né, assim, entende um pouco mais a dinâmica. Eu, assim, aprendi isso com o tempo. E hoje eu faço várias provas, né? Vou disputando, viajo para disputar e tudo mais. Mas eu continuo com a expectativa baixa, porque eu gosto da surpresa. Então, eh, no curto prazo, se vier um tempo legal, né? Eu luto por isso, eu tenho uma rotina voltada para isso, mas não me frustro também. Sem pressa, sem pausa. Então eu vou ali levando minha vida e tudo mais, esperando que um dia as surpresas venham. Kona, especificamente, o Havaí, nem que eu esteja com uma muleta, eu quero fazer aquela prova algum dia. Então eu vou ficar tentando aí, ano após ano, mudando de categoria, viajando, disputando em outros países, porque tem alguns países que são mais simples, né? Malásia, por exemplo, a prova é hostil, é degradante lá, assim, você é bem dura, então pouca gente vai. O próprio Cozumel que eu fui também é uma prova super difícil, com muito vento, um sol escaldante, parecido aqui com Fortaleza, só que eu diria até Pessoas pior. fogem dessas provas, né? Foge, aí Consequentemente, libera mais vagas. exato, mas você tem que estar preparado para sofrer mais também, entendeu? Exatamente. Então, é, eu acho que o meu grande sonho realmente, como boa parte do pessoal que faz Ironman, é um dia disputar a Kona, mesmo que eu esteja já na terceira idade. Legal isso que você tá falando, porque muitas vezes a pessoa fica olhando muito para a escada inteira, né? Lá para o topo da escada, não olha para o próximo degrau, né? De curtir a jornada. Exatamente. Então, sempre que eu falo para meus clientes, ó, vamos pensar aqui qual é o próximo degrau da tua empresa, esquece a escada toda, o topo da escada. Perfeito. Vamos pensar no próximo degrau, depois a gente subir esse degrau, a gente pensa no segundo. É isso aí. Assim por diante, isso também é uma lição do empreendedorismo. Mais uma analogia entre Exatamente. empresa e esporte. É incrível. É E como eu o, falei no começo, a lista é imensa se a gente for falando, né? e o triatlo, ele tem essa característica que você não consegue fazer um Ironman de uma hora para outra, né? Tem toda uma fisiologia do corpo que tem que se adaptando para você conseguir chegar àquilo, né? Exato. Então tem essa questão da paciência também que todo empreendedor tem que ter até o negócio dele maturar, né? E tem que estar no sangue também, né? Assim, não adianta você forçar. Tem quem force, a gente falou anteriormente, e às vezes eu chamo de voo de galinha. Começa e para, né? Então, Exatamente. o empreendedorismo, você tem que ter ali a veia, né? É interessante. Não é que tem que ter, mas assim, é interessante que tenha, que esteja no sangue, seja empreendedor nato, que ame, Uhum. é, porque é isso que faz você suportar os momentos difíceis. Empreendedor tem Mesmo que ter endurance. tem que ser empreendedor com endurance, exatamente. Legal, então, se a gente deixar aqui, a gente fica um dia todo aqui conversando. Antes da gente entrar no ar aqui, já ficamos uma hora conversando. E aí, se deixar, a gente fica mais tempo também, porque são dois temas sensacionais aqui, Demais. empreendedorismo e também a questão do triatlo, do esporte e do endurance. Então, queria agradecer aqui a audiência, foi um bate-papo super interessante. A gente falou aqui de diversos pontos, falando do quanto que o empreendedor ele fica sozinho, muitas vezes, assim como o esportista, da garra e determinação que também o empreendedor tem que ter, sobre ambição, que é diferente de ganância, e também de crescimento orgânico, que é algo diferente de uma startup, né? A Trigo decidiu crescer por um caminho orgânico. E para fechar, a frase que o João falou, né, que o cliente é o maior financiador do seu negócio. Então essa foi uma das principais lições que a gente teve hoje nesse podcast. Espero que vocês gostem e obrigado pela audiência.